Você já viu gado anarquista? Pois é, eu vi. Vi e vivi para contar a história. Quero dizer que, olha, não acho que quem vote seja menos anarquista. Não. De jeito nenhum. Não acho que o anarquismo tem que ter uma regra impedindo as pessoas de fazer alguma coisa. Tipo, tem anarquista que fala que anarquista não pode casar, que não pode votar. Não. Mas a gente tem que entender que existe uma base ideológica e existem contradições. Agora, você transformar a contradição em regra, isso é estúpido. Isso é estúpido. Ok, vá lá, vote, mas não vem dizer que quem não votou, que seguiu a base ideológica mesmo, que esta pessoa é que está errada. E o que eu vi foi uma página anarquista que postou uma charge tirando sarro tirando sarro da pressão social que rola em cima dos anarquistas pro voto, né? Eles tiraram sarro disso. Uma charge boba, assim, uma charge inteligente, sabe? Não tinha nada demais ali, não era ofensiva. Gente, aquela página. O clã chegou, né? Quando eu postava cartoon contra o Bolsonaro, eu sofria cancelamentos, né? Que vinha. O que é um cancelamento, para quem não sabe? Não é simplesmente o boicote. Você fala, ah, não, vamos boicotar esse negócio. Não. Vinha de monte, assim, eles se juntam, eles mandam mensagenzinho pro outro em off, ó, tem uma página lá que fez um cartoon contra o mito, vamos lá, vamos, junta o clã. Aí vem lá, é isso aí, clã, plá, xinga, seu Petralha, tá ganhando da Lei Rouanet, e que não sei o que, comunista de merda. Aí vem mensagem de ameaça no privado, que eu já recebi mensagem de ameaça. Aí vem. Aí o que os anarquistas fizeram foi muito próximo. Pegaram o gado anarquista, como eu disse, agora o anarquismo tem gado, né? Os anarcossufragistas, com algumas exceções, a maioria são gado, apareceram na página para xingar a página. Você consegue entender o quanto isso é? Não teve na literatura anarquista um anarquista que não falou contra o voto. É uma literatura inteira, uma base ideológica. Aí a página que seguiu foi coerente a essa base ideológica, foi atacada por quem não seguia essa base ideológica. Falando que onde já se viu anarquista que não vota, que anarquista tem que votar, porque agora é uma exceção. O Malatesta viveu, foi contemporâneo do Mussolini. E ele defendia não votar, cara. Sabe? Não é exceção. Não existe uma exceção. É que dói para a pessoa que não consegue manter a coerência ver quem consegue manter coerência. Isso dói. E aí ela precisa colocar o outro como errado. Por quê? Porque é o viés de confirmação. É gado, é gado. Tipo o viés de confirmação o viés de confirmação do Bolsominion, que não consegue lidar com as contradições do Bolsonaro e precisa inventar uma historinha, precisa inventar uma narrativa para né, para validar a coisa imunda que ele está fazendo, para validar a imundície na qual ele está se debatendo, na qual ele está, a poça de lixo na qual ele está rolando. Não foi diferente. Não foi diferente. Ah, vocês são puristas, vocês se acham muito limpinhos. Ninguém está se achando limpinho. Você que se sentiu sujo, imundo, por não conseguir ser fiel ao que você acredita. Essa é a diferença. Não é que a gente está se sentindo limpo, limpinho. Eu não tenho culpa se a pessoa se sentiu imunda e não está conseguindo lidar com o fato de que ela não foi coerente. Aí faz discurso motivacional depois de nossa, vencemos e não sei o quê. Anarquista achando que venceu o quê, cara? Você venceu o quê? Você colocou no poder um cara que aumentou em 2 vezes a mortalidade de jovens negros na periferia, em todo lugar. Você é um cara que colocou no poder alguém que aumentou em 4 vezes o encarceramento. Um dos governos que menos terras indígenas demarcou, obviamente perdendo para o Bolsonaro, sim. Um dos governos que, apesar de ter decaído fortemente o desmatamento, teve, em números gerais, a maior área desmatada do que o governo Bolsonaro. Não tá salvando o planeta, caralho, salvamos o planeta.
O pior, o bem venceu o mal. Que bem, cara. Você agora é homem de bem? É isso? Agora você virou um homem de bem escroto? E anarquistas falando isso. E culpando, não, quem não votou é fascista. Quem não votou vai ser um fascista. Ah, o lixo da história o aguarda. Pô, se o lixo da história o aguarda, o lixo da história, né, a mesma lixeira onde estão os outros anarquistas. Porque sim, a história é contada por um lado vencedor e os anarquistas estão todos na lixeira. Então não tenho medo de ser lixo de história coisa nenhuma. Sou o lixo da história? Sou, foda-se. Foda-se. Ainda bem que sou, porque geralmente, né, o lado vencedor que conta a história, né? E por enquanto o lado vencedor não está sendo o lado que eu estou apoiando muito, não. Né? Independente de quem vença, né? Independente de quem vença, o lado vencedor é o sistema, né? E falaram, cara, que Bakunin votaria no Lula. Eu ouvi isso. Eu vivi para ouvir isso. Que Bakunin votaria no Lula. Porque o contexto é diferente. Se Bakunin votaria no Lula... Dizer que Bakunin votaria no Lula em determinado contexto é a mesma coisa que dizer que Bakunin rezaria um Pai Nosso em determinado contexto. Quem falou isso, assim... ou não entendeu nada que leu, ou não leu nada sobre Bakunin, não debateu sobre Bakunin, né? Porque leitura só não é a única fonte de conhecimento. Ou debateu coisa, ou ouviu falar de Bakunin de uma maneira muito deturpada, provavelmente deturpada por esquerdistas marxistas, né? Provavelmente. Provavelmente. Pessoa com perfil escrito Emma Goldman, falando que tem que votar. Emma Goldman, para quem não se lembra, né, preciso lembrar as pessoas que defendem ela, precisam se lembrar que ela disse o seguinte: se votar mudasse algo, o fariam proibido. Isso é uma frase de Emma Goldman. Mas não, Emma Goldman tem que votar. Eu sou do perfil da Emma, eu sou defensor da Emma Goldman, mas eu tenho que votar. Não é que a pessoa fala, não, olha, apesar de eu defender Emma Goldman, eu acredito. Não, ela fala que quem cita essa frase de Emma Goldman é anacrônico. Se a porcaria é anacrônica, se é anacrônica, por que a desgraça faz uma página anacrônica, então? Não, esse autor é anacrônico, mas eu vou aqui fazer uma página dele porque é estético. O anarquismo hoje é um ideal estético, porque na hora de agir, ele age feito um partido político, feito um marxista comum. Ele é um ideal estético. A pessoa falou, uma outra pessoa nessa postagem falou, tenho vergonha de ser anarquista. Eu não disse isso, tenho vergonha de ser anarquista justamente por conta desses anarquistas que não votam e tal. Ou seja, eu tenho vergonha de ser anarquista por causa dos anarquistas que são coerentes aí. Eles que seguem o que sempre foi dito. Eu tenho vergonha da coerência. É lógico que tem vergonha, porque é estético. Você não está preocupada, quem falou isso, não está preocupada com seguir o anarquismo. Está preocupada, né, com ser coerente com o ideal em si, com as bases ideológicas, né? Não vou nem chamar de ideal, vamos dizer as bases ideológicas. Não é, a preocupação é o que vai parecer aos outros. Porque a vergonha é isso, né? O que parece aos outros. Ok, não estou julgando, a pessoa pode ter o sentimento que quiser. Mas usar isso, sabe? Ah, tenho vergonha de ser anarquista. Pô, se tá com vergonha, muda, cara. Pelo amor de Deus, não faça essa violência com você mesmo. Tenho vergonha de ser anarquista. Não precisa ser. Não precisa ser. Eu não sou mais. Eu tenho vergonha também. Não sou mais, porque eu tenho vergonha dessa galera que fala de votar. Tenho vergonha dessa galera porque perdeu, foi cooptado. Desistir, sabe? Não dá. Vivi. Ai, mas quem tá falando isso nunca esteve nas ruas. Gente, eu vivi o que aconteceu durante o governo PT. Vi gente próxima a mim ser perseguida, gente ser presa. Houveram 13 presos políticos durante o governo petista. Quem não viveu as ruas é você que está falando isso. Porque se você soubesse quem estava nas ruas, a gente se conhecia. É gente que entrou, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha.
tá? A gente que pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. Tem gente falando também que precisa ser muito privilegiado para não votar. Escuta, se escute. Raciocine, em vez de agir como um gado que vai fazer cancelamento, cyberbullying em página que tem uma opinião da qual você discorda, cyberbullying em página que tem uma opinião coerente ao ideal e você discorda, que é bizarro. Em vez de fazer cyberbullying com esta porra, por que você não vai e escuta o que você está falando, leia? A gente escreve, às vezes está muito irritado, né? Propaga, né? A gente que propaga fake news faz muito isso, né? Na hora da irritação vai. Né? Que não muda muito o bolsominion que propaga fake news desse tipo de gado, na minha opinião. Vai lá, escreve qualquer porcaria e manda. Leia antes de escrever. Fala, olha, escrevi algo. Quando eu faço vídeo, eu assisto ele antes de postar. Esse vídeo, se for postado, ele não vai estar à toa. Eu vou ter assistido ele antes. Então vai lá, leia. Nossa, olha só, eu falei isso. Nossa, que besteira eu disse. É normal, a gente fala bosta o tempo todo. O problema é a gente mandar isso adiante, né? Postar. A internet tem a tecla Enter. Você pode não apertar a tecla Enter. Isso é maravilhoso. Você pode apagar o que você escreveu, repensar. A pessoa falou isso, que quem não vota é privilegiado. Tem que ter muito privilégio. Qual é o tanto de brasileiro que não votou? A gente está vivendo na Noruega, então, né, cara? Se quem não vota é privilegiado, estamos na Noruega, porque estamos num país de maioria privilegiada, basicamente, né? Sei lá, cara, quantos foi de abstenção nessa porcaria? Não vi, não acompanhei. Mas são pessoas muito privilegiadas. E outra, não acompanha os próprios anarquistas, que tem um monte de anarquista que não vou usar aqui para tokenizar, não vou dizer, mas que não tem privilégio nenhum, que está aí numa militância sem privilégio nenhum e que não foi votar. Eu conheço, você conhece? Não só anarquistas, mas pessoas que não votaram, que são da periferia, que são. Eu conheço essas pessoas. Você conhece essas pessoas? Porque se você está dizendo isso, você não conhece. Se você está dizendo isso, você não está próximo dessas pessoas. Então a gente já sabe quem é o privilegiado nessa caralha, né? É de cair o cu da bunda, como dizem. Além de ser sufragista, o que por si já é uma contradição, não faz o voto crítico, faz um voto acrítico, porque uma pessoa que fala um negócio desse não tem autocrítica, não tem crítica nenhuma. Faz um voto acrítico e foi isso, cara. O movimento anarquista se transformou nisso, né? Se transformou nisso. Às vezes se baseia naquele cara que um dia já foi um grande anarquista, o Alan Moore. Que o Alan Moore falou que acha o Lula um ótimo governante, que ele mesmo sendo anarquista acha o Lula um ótimo governante. E que por questão da floresta amazônica. Os gringos estão nessa. Não, vamos apoiar o Lula por questão da floresta amazônica. É um desconhecimento, é uma falta de conhecimento. É porque eu entendo. Não é uma coisa óbvia, né? Que você pense, pô, é contraintuitivo, essa é a palavra. É muito contraintuitivo você ver, por exemplo, algumas coisas, tipo, por exemplo, o Obama foi um cara que bombardeou mais o Oriente Médio do que o Trump. É contraintuitivo a gente pensar nisso e falar, nossa, né? E é contraintuitivo pro gringo e pros anarquistas brasileiros e para a esquerda brasileira de modo geral, é contraintuitivo que eles entendam que o PT também ferrou com a floresta. Ferrou muito com a floresta, aumentou o agronegócio. Cátia Abreu era chamada de motosserra de ouro, ganhou esse prêmio motosserra de ouro de tanto que desmatou. Foi ministra da Dilma. Em números gerais, o Lula continuou ganhando do Bolsonaro. Ele desmatou mais que o Bolsonaro em números gerais. Ele diminuiu o desmatamento, sim. O PT diminuiu o desmatamento, sim. Bolsonaro, se continuasse no poder, ia ser um desastre. Mas em números gerais, ou seja, não é salvar o planeta, cara. É estético, é estético. Então vem esses caras de fora e fala isso como um bom inglês que o Alan Moore né? Um bom inglês colonizador, querendo dizer para o outro o que o outro tem que fazer, né?
Esses gringos, como bons colonizadores que sempre foram, vêm aqui e coloniza mesmo a mente do anarquista brasileiro. Né? Sem ter conhecimento nenhum sobre quem que ele está falando. Ah, admiro esse líder. Você admira por quê? Por que ele não deu os motivos pelo qual ele admira esse líder? Ele só falou. Porque é raso. Porque é raso. Porque o cara foi um bom escritor um dia e hoje ele é um cara velho, né? Que se rendeu ao sistema, né? Um velho, né? Aí um velho que se rendeu ao sistema. Velho no sentido da cabeça, tá? Não velho do sentido. Não tô falando de corpo físico, de idade, tô falando velho da cabeça, velho de reacionário. De alguém que se tornou reacionário. É isso que o Alan Moore se tornou. E é isso que os anarquistas se tornaram, né? Defensores do status quo. Anarquistas que defendem o status quo. Raros ali, não estou falando que defendem o status quo porque votaram, não me entenda mal. Raros ali, fizeram o voto de uma maneira crítica. Raros ali no meio estavam realmente discutindo, falando, não, realmente há uma contradição, mas eu acredito que nesse momento a gente deva, né? Vocês não acham? E realmente, claro que a gente pensa, cara, se você, o dia que você não pensar, será que estou errado, que aquela galera acha que está certíssima, nunca pensaram, será que estou errado? Mas é necessária uma humildade. É lógico que a gente para num período de tanta pressão, tanto eleitoral, você fala, será que estou errado? Será que não vale a pena abrir mão de tudo que eu acreditei um dia nesse momento para fazer alguma coisa aqui que seja mais para eu conseguir dormir tranquilo de noite, falando, nossa, pelo menos apertei duas teclas na porcaria de uma urna. Não, de verdade, isso passa passou na minha cabeça eleições passadas. Passou assim fortemente, né? Ao ponto de eu quase votar no Haddad. Normal, galera, normal. Ninguém aqui é de ferro. Pensei, falei, porra, cara, esse esse governador aí que vai entrar no governo estadual, o Lula vai ganhar e a imundície bolsonarista vai vir toda aqui pro estado, toda aqui para São Paulo. Será que não seria o caso de eu tentar impedir isso? Passa na cabeça, cara. Não é pecado, não existe pecado dentro do anarquismo. Mas agora, passar pela sua cabeça, você abraçar isso com unhas e dentes e sair apontando o dedinho pra quem não votou. Gente, que nível chegamos? É anarcogado mesmo. É anarcogado. Lula, menos pior, Lula. É isso, é anarquista mugindo.